Muito bem, de volta com o Hora do Esporte, falando agora do São José Esporte Clube. As movimentações já começaram pelos lados do Martins Pereira, visando aí a preparação para a Série A2 de 2026, que, aliás, vem com mudanças, hein? O nosso repórter, o João Delfino, traz essas informações aqui no Hora do Esporte. Diz aí, João. Boa tarde, João. Fala, Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a Hora do Esporte desta quarta-feira. Começou oficialmente a pré-temporada para o São José Esporte Clube. Alguns jogadores já se apresentaram aqui no estádio Martins Pereira para os primeiros trabalhos, como, por exemplo, as avaliações físicas e os testes ortopédicos. Os atletas que já tinham contrato e se reapresentaram foram o goleiro Gabriel Afonso, os volantes Jefferson Lima, Danilo Fidelis e Luiz Otávio, os atacantes Cristiano e Igor Cauê, esse último formado nas categorias de base. Outros dois jogadores que tinham contrato com a Águia do Vale, mas estavam emprestados e também se reapresentaram, foram o lateral esquerdo Felipe Borges e o atacante Michael Paulista. E algumas novidades também já começam a aparecer. Ontem, o São José anunciou o primeiro reforço para a temporada 2026. Foi o atacante Rodrigo Carioca. Ele tem 26 anos e foi campeão da Copa Paulista com o 15 de Piracicaba, agora no segundo semestre de 2025. Ele acumula passagens pelo Vitória da Bahia, onde ele jogou a Série B do Campeonato Brasileiro, e também alguns outros times, como, por exemplo, o Água Santa, o Juventus e o Santo André. Outros jogadores também devem ser anunciados a qualquer momento, como, por exemplo, o atacante Clecione, que estava no Maranhão Atlético Clube e, inclusive, foi o artilheiro deste time na última temporada. E, além dele, o meia Tomás Carvalho, que jogou pelo Brusque neste ano, o lateral esquerdo Carlos Henrique, que era da Portuguesa, e o atacante Riquelme Valentim, ex-Londrina. Esses três jogadores, segundo a apuração do repórter Valtencir Vicente do site jogandojuntos.com.br, podem ser anunciados pelo São José a qualquer momento, além, é claro, de outros jogadores para a formação do elenco da próxima temporada. Lembrando que a Série A2 mudou de formato e começa mais cedo, vai começar no dia 11 de janeiro, por isso os trabalhos já começaram, estão a todo vapor e, inclusive, os primeiros treinos com bola também já devem começar neste final de semana. São essas as informações de hoje. A gente segue acompanhando a preparação do São José, visando a Série A2 de 2026. Volto com você no estúdio, Vieira. Forte abraço. Valeu, Joãozinho, grande abraço para você, obrigado, atualizando aí as informações do São José. Fazia tempo que a gente não falava aqui do São José, até porque muitos esportes acontecendo e o São José estava parado até o início dessa semana, onde os jogadores, aqueles, como o próprio João disse, né, aqueles que são remanescentes da Copa Paulista, aqueles que estão voltando de empréstimo, começaram a aparecer no estádio Martins Pereira, lá no Ninho da Águia, para aquelas primeiras avaliações médicas, avaliações fisiológicas, enfim, dos atletas. Paulito, vamos começar de trás para frente. Notícia que é até um pouquinho mais velha, a gente acabou nem abordando aqui por conta dessas questões que eu falei de vários esportes acontecendo. Campeonato Paulista vai ficar um pouco mais longo e eu acho que é interessante para esses clubes que disputam divisões de acesso à elite do Campeonato Paulista. Aumentou, se não me falha a memória e a matemática, o time até o ano passado, ou melhor, até este ano, para ser campeão ou conquistar o acesso, precisava fazer 19 jogos. Né? Eram 15 na fase de classificação, mais 2 na quartas de final, mais 2 na semifinal e mais 21 jogos, na verdade. 21 jogos, 15 mais 6. E aí, agora vai fazer 26 jogos para poder ser campeão, porque o campeonato, depois que se classificam os que jogam todo mundo contra todo mundo dentro da fase de classificação, são 15 jogos, serão formados 2 grupos com as 8 equipes melhores classificadas, 2 grupos de 4, e dentro desse grupo as equipes jogam em turno e retorno, ou seja, mais 6 jogos, aí os 2 melhores de cada grupo sobem para poder fazer as semifinais, e os semifinalistas que avançarem fazem a final, portanto, vai para 26 jogos, aumentou um pouco a quantidade de jogo para as equipes que estão na divisão de acesso do Campeonato Paulista. Achei essa mudança muito positiva, Vieira, querendo ou não, esses clubes que disputam as divisões menores de acesso, você tem um calendário mais cheio, fica até mais fácil de você conseguir convencer os jogadores a participarem do campeonato. O São José, neste quesito, mais uma vez está se organizando muito bem, já começou a pré-temporada, permaneceu, com o treinador
que encerrou a Copa Paulista, então ele vai conseguir montar um elenco do zero, trabalhar do zero. Acredito que com essas mudanças também vai prezar muito mais a regularidade das equipes, então você precisa ser regular na primeira fase, e depois na segunda fase, quando montar novamente os quadrangulares, você tem que ser novamente eficiente para poder continuar mantendo o mesmo ritmo. Se você vai muito bem na primeira fase, vacila na segunda, você já fica de fora do mata-mata. Então isso exige também muito mais comprometimento, né, das equipes. É interessante, eu acho que é um modelo de disputa que se torna atrativo para essa competição, Vera. Sem dúvida alguma. Paulito João trouxe as informações de possíveis nomes que devem jogar com a camisa do São José em 2026. O primeiro deles a gente já falou aqui no programa, né? Uma notícia vinda do Maranhão, do colega jornalista lá do Maranhão, do Globoesporte.com do Maranhão, diz que o Clecione já tem contrato, ou já estava acertado para vir para o São José. Tá aí a imagem deles aí, ó. O Clecione, a gente já falou dele aqui, mas também o Tomás Carvalho, que é meia, ex-Brusque, o Carlos, aí o Tomás aí, ó. Ele é meia, estava no Brusque, o Carlos Henrique, lateral esquerdo, ex-Portuguesa, aí ele aí, ó. O Carlos Henrique e também o Riquelme Valentim, tem nome de craque pelo menos, né? O Riquelme Valentim, o Riquelme verdadeiro, ele é presidente do Boca hoje, ex-Londrina, eles devem jogar com a camisa do São José, Paulito. Bom, Rodrigo Carioca, ele tem uma boa formação de base, né? Fez um pouco de base no Fluminense, depois rodou bastante, não conseguiu se firmar em muitos clubes, né? Acho que com 26 anos de idade já é considerado até um cigano da bola, mas quem acaba jogando em clubes do interior realmente sofre com essa questão de fim de campeonato, oscilações de calendário, então isso é normal. Ponto positivo é que ele tem bastante experiência no futebol paulista, assim como as outras contratações também, né? Tirando o Clecione, eu acho que o Riquelme já jogou aqui no futebol paulista, o Tomás Carvalho também, o próprio lateral que subiu com a Portuguesa de Desportos. Acho que agora, para essa temporada, talvez o São José esteja mudando um pouco a estratégia, né? Pegando jogadores da Série C, Série D, só que agora com bagagem também nessas divisões de acesso, isso pode ser positivo, Vira? Pois é, vamos acompanhar, vamos ver de perto aí as confirmações desses nomes, ou não, né? Que a gente sabe, futebol tem as especulações, tá praticamente certo, mas às vezes a coisa muda, mas a tendência, inclusive, ressaltando a informação do Joãozinho, informações trazidas pelo grande repórter Valtencir Vicente, né, que esses nomes estão muito bem encaminhados para jogar na equipe do São José, exceto o Rodrigo Carioca, que o Paulito começou falando sobre ele, de 26 anos, ex-15 de Piracicaba. Esse tá certo, tá aí, ó. O Matheus colocou pra gente, ele tá certo, já é o primeiro reforço garantido para o São José em 2026, mas eu acredito que esses quatro aqui, o Clecione, o Tomás Carvalho, o Carlos Henrique e o Riquelme, devem sim jogar no São José. E já tem outros jogadores aí, com certeza, com pré-contrato assinado, jogadores que vão fazer parte do São José, até porque a preparação já começou e esses jogadores precisam chegar o quanto antes para se preparar de fato, até porque o Campeonato Paulista da Série A2 começa mais cedo em 2026, tá certo? A gente vai falar muito do São José ainda até o final do ano e o começo do ano que vem aqui no Hora do Esporte.